Jesus, nosso Redentor, nos ilumine e nos guarde neste momento em que queremos meditar na Sua Santa Palavra, para que nosso coração seja confortado e no Senhor tenhamos a luz necessária para sermos luz do mundo. Amém. Antes de começar o culto, eu recebi uma notícia de última hora. A NASA acabou de informar que vai acontecer uma pane elétrica no Sol e o mundo ficará sem luz por tempo indeterminado. Se vocês escutassem uma notícia como essa, como que vocês reagiriam? Eu imagino que cada um pensaria numa solução diferente para esse problema, né? Mas uma coisa é certa: se não houvesse mais luz solar, o mundo ficaria na escuridão. E até mesmo a lua deixaria de brilhar. Não é verdade? O texto do evangelista Mateus, que a gente leu há pouco, é um texto bastante conhecido entre os cristãos. Quando Jesus estava no monte, ensinando a multidão, os discípulos que o seguiam e queriam ouvir, aprender de Jesus, ele disse a eles: vocês são a luz do mundo. Mas antes de falar sobre o que é ser luz do mundo e como faz para ser luz do mundo, eu quero comentar algumas coisas que vão nos ajudar nessa reflexão. E a primeira coisa que eu quero comentar é que na igreja de Corinto, a qual se destinava a primeira carta de Paulo aos Coríntios, havia muitos problemas. Diferente da nossa, né, que não tem problema nenhum. E um dos problemas que eles enfrentavam era o seguinte: o orgulho que as pessoas tinham, algumas pessoas tinham, por serem mais sábias do que outras, mais inteligentes, por se considerarem mais sábios. Muitos deles se achavam melhores cristãos. Em outras palavras, tinha gente ali que se achava a última bolacha do pacote. Era mais especial, mais iluminado do que outros. Isso, somado a uma série de outros problemas, acabavam trazendo divisões dentro da igreja de Corinto. E a segunda coisa que eu quero comentar com vocês é o que Jesus diz a respeito da justiça dos fariseus e dos mestres da lei. Esses mestres da lei que eram também conhecidos como os escribas. Na época de Jesus, havia entre os judeus várias correntes religiosas, e uma delas era o farisaísmo. Fariseu significa o separado, o santo. A base dos fariseus era a lei escrita que foi dada por Deus a Moisés, os escritos dos profetas e a tradição. Essa tradição era um conjunto de leis formado por 613 mandamentos. Esse grupo religioso tinha uma grande influência sobre a religião da época de Jesus. E diante da multidão, eles se mostravam orgulhosos, se consideravam os melhores, os mais iluminados, os mais santos, porque observavam as leis e a tradição. Por vezes os escribas também são confundidos com os fariseus, porque eles seguiam os mesmos princípios dos fariseus, eles andavam com os fariseus. Por isso é comum a gente ver os fariseus e os escribas, os mestres da lei. Mas agora eu pergunto a vocês: notaram algo em comum nessas duas coisas que eu comentei? Nesses dois grupos que eu mencionei, de Corinto e da época de Jesus? Em ambos os casos, havia pessoas que se consideravam mais sábias, mais inteligentes,
mais santos, mais iluminados do que outros. Porém, quando Jesus estava ensinando aquela multidão reunida naquele monte, Jesus disse que eles, a multidão, os seus discípulos, os seus ouvintes, eles eram a luz do mundo. Ou seja, eles eram os iluminados. E vocês sabem qual é a diferença que existe entre os fariseus e os coríntios em relação àquela multidão que estava com Jesus? É uma diferença bem simples. A multidão ouvia Jesus, aprendia com ele e o seguia. Em outras palavras, os discípulos de Jesus depois foram chamados de cristãos, e nós somos discípulos de Jesus. Somos luz do mundo porque cremos que Jesus é a luz do mundo. Simples assim. Isso quer dizer que Ele é o iluminado, Ele é o santo, Ele é o sábio, porque, assim como diz o evangelista João, Ele é o Deus que veio iluminar o mundo com o seu modo de pensar e agir. Como Jesus mesmo diz, Ele veio para cumprir a lei, não revogar a lei, não deixar com que ela não exista mais, mas Ele veio cumprir a lei a fim de mostrar que Ele é grande no reino dos céus, não nós. Por isso, uma das coisas que o apóstolo Paulo lembra aos cristãos de Corinto é que a fé não se apoia, não se baseia na sabedoria humana, muito menos nas obras que nós realizamos, mas a fé tem como base o poder de Deus, que se tornou conhecido no ensino de Jesus, se tornou conhecido no cumprimento de Jesus em relação à vontade do Pai. E faz todo sentido que a fé não se apoie em sabedoria humana, porque tem muitas coisas relacionadas à fé que a nossa razão ou a nossa sabedoria não consegue entender. Nós até comentamos ontem, no grupo de profissão de fé, como é que pode existir um Deus que ao mesmo tempo são três pessoas? E por que esse Deus precisou enviar seu Filho para morrer numa cruz para salvar a humanidade? Isso a sabedoria humana não consegue entender. É loucura, como diz Paulo, que nós vimos na semana passada. Mas nós apenas podemos crer que é verdade o que está escrito na Bíblia, porque Deus nos dá a sua sabedoria. Ele ilumina a nossa razão. É isso que Paulo diz nessa carta, nessa parte da carta que nós lemos, e é o que Lutero resume muito bem no seu Catecismo Maior, quando ele explica o terceiro artigo do Credo Apostólico sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo ilumina e incende os corações, para que entendam a palavra de Deus, aceitem, a ela se prendam e nela permaneçam. É isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. E sem o Espírito Santo dentro de nós, nunca saberíamos e nem conheceríamos o que Deus fez por nós, quando ainda vivíamos nas trevas do pecado. O Espírito Santo nos ilumina para nós sermos convencidos de que somos pecadores, de que nós necessitamos de Jesus Cristo, nós necessitamos da luz do mundo e do que Ele nos dá gratuitamente, de graça, por graça. O perdão de todos os nossos pecados, o livramento do inferno, das trevas eternas e o presente da vida eterna.
Mas tudo isso que Jesus nos dá por graça e de graça teve um custo. A luz do mundo precisou passar pelas trevas do pecado, as trevas da morte, do inferno, para libertar das garras do diabo a humanidade que estava caída em trevas e nos dar a vida eterna ao lado de Deus. E isso fica bem evidente quando a gente lê o finalzinho do Evangelho de Mateus, capítulo 27, quando diz que na morte de Jesus houve trevas sobre a terra. O mundo ficou em trevas, para que a luz do mundo, Jesus Cristo, pudesse brilhar e iluminar toda a humanidade. E essa luz, diferente daquela que foi noticiada pela NASA no início do seu ano, essa luz nunca perderá o seu brilho. É a luz que ilumina o nosso ser, ilumina o nosso propósito aqui neste mundo, ilumina o nosso caminhar neste mundo, ilumina o nosso destino final após esta vida. Certa vez, um famoso bispo que viveu no século IV da era cristã, chamado Aurélio Ambrósio, que também é conhecido como Ambrósio de Milão, ele usou o exemplo do Sol e da Lua para falar sobre a relação entre Deus e os cristãos, Deus e a igreja. Ele disse que, assim como a Lua, ela não tem um brilho próprio, mas ela reflete o brilho do Sol. Da mesma forma acontece com a igreja. A igreja não tem brilho próprio, mas ela reflete a luz de Jesus, o Sol da justiça. Nós somos luz porque o Espírito Santo nos ilumina com a luz de Jesus, para um objetivo, para refletirmos essa luz de Jesus ao mundo. Em outras palavras, o que o Espírito Santo faz em nossa vida, além de nos unir a Jesus pela fé, e este Jesus o crucificado, como diz Paulo, o Espírito Santo nos ensina a ter a mente de Cristo. Nós não somos luz porque somos melhores do que outras pessoas. Aliás, para Deus, nós não somos tão diferentes do que as pessoas que não vêm para a igreja. Deus olha para todos os seres humanos como pecadores, merecedores da sua ira, da condenação eterna. Mas por causa de Jesus, que carregou toda a nossa culpa, todo o nosso pecado lá na cruz do Calvário, Deus tem misericórdia de nós. Ele sabe que nós não temos nada para oferecer a Ele, não temos nada de bom para oferecer a Ele. E é por isso que o Pai nos envia o seu Espírito, para termos a sabedoria, a santidade e a justiça do seu próprio Filho, que excede toda e qualquer sabedoria deste mundo, toda e qualquer santidade deste mundo, toda e qualquer justiça humana. Por isso a igreja é a luz do mundo, porque nela está presente a pregação da palavra de Deus, está presente o santo batismo, a confissão e a absolvição de pecados, a santa ceia, a consolação mútua entre os irmãos, perdoando uns aos outros. Tudo isso demonstra que o Espírito Santo está presente entre nós. E assim a igreja participa da missão de Deus, refletindo a luz de Jesus ao mundo perdido em trevas, para mostrar ao mundo o caminho que leva à vida eterna. Nós, Igreja Luterana de Pernambuco, somos luz do mundo. E para permanecermos assim, nós precisamos deixar que a nossa fé em Jesus brilhe diante das pessoas. Porque essa luz é capaz de mudar
o destino de muitas vidas, assim como mudou o destino da nossa própria vida. E como diz Lutero, deixar a luz de Jesus brilhar em nossa vida nada mais é do que ajudar outras pessoas a chegarem à fé. E isso se faz tendo a mente de Jesus, sendo misericordioso, sendo compassivo. Por isso, antes de falarmos, antes de agirmos em nossa vida, pensemos brevemente nessa pergunta: se fosse Jesus, o que ele faria no meu lugar? Certamente, ele iria dizer ou fazer algo para iluminar os que estavam em seu caminho, a fim de que muitos fossem salvos. Porém, como nós não somos perfeitos como Jesus, nós não somos santos como Ele, não pecadores, cabe a nós vivermos em constante arrependimento, porque sem arrependimento não há perdão, e onde não existe o perdão de Deus, existe condenação. Amados, nós somos luz do mundo. Cuidemos bem do nosso ouvir da palavra de Deus, para que o falar e o agir sejam guiados e iluminados pelo Espírito Santo. E assim, tendo a mente de Cristo, possamos refletir a luz do mundo de Jesus Cristo.